Então, galera, como eu estava falando, na transformação adiabática, obrigatoriamente, para ocorrer ela tem que estar no recipiente onde as suas paredes são adiabáticas. E o que é que significa as paredes ser adiabáticas? Significa dizer que não há troca de calor entre o meio interno e externo desse recipiente. Bom, logo, se não há troca de calor, a quantidade de calor é zero. Então, se a quantidade de calor é zero, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, implica dizer o quê? Que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Isso aqui é zero, né? A quantidade de calor aqui, ó, é zero. Então, isso aqui zero não vai interferir em nada. Então, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Então, gente, ó, se o gás, né, ele realiza trabalho, né, aliás, se ele sofre trabalho, né, então significa o quê? Então, o trabalho, se ele sofre, o trabalho é negativo, tá bom? Aqui, ó, negativo. De acordo com a primeira lei termodinâmica, se o trabalho é negativo, né, menos com menos vai ficar mais, ou seja, a variação da energia interna vai ser positiva. Isso é lógico, galera, isso é lógico. Imagina aqui, ó, se eu estou comprimindo, certo, esse recipiente e não há uma troca de calor com o meio externo, então, se eu estou comprimindo, tá bom? Significa o quê? Que as moléculas elas vão se agitar mais. Se elas vão se agitar mais, certo? Porque elas vão ficar mais apertadinhas uma com a outra, né? Vai fazer o quê? Com que a temperatura aumente, né? Se a temperatura vai aumentar, né, a variação de energia interna também vai aumentar, entendeu? Então é por isso que quando eu comprimo, ou seja, quando eu faço com que eu trabalho, né, eu realizo o trabalho sobre o sistema, né, faço com que a variação de volume diminua, certo? A energia interna vai aumentar. Né? Por que a energia interna vai aumentar? Porque as partículas de gás, moléculas de gás que estão dentro do recipiente, né, elas vão ficar comprimidas, né, bem coladinha com o outro, vai fazer o quê? Com que elas se agitem mais. Se ela agitando mais, sua temperatura vai aumentar. Né? E como não há troca de calor com o meio externo, né, no caso as partículas se agitando, então vai fazer o quê? Vai converter tudo, todo trabalho vai ser convertido em variação de energia interna. Tá bom? E pode acontecer o contrário, né? Se o trabalho aqui for positivo, a variação da energia interna vai ser negativa, né? Porque, ó, observe, se eu estou aumentando, se eu estou expandindo, né, esse volume desse recipiente, significa o quê? Que as moléculas vão ficar mais livres, né? Elas vão poder estar mais espaçadas entre si. Logo, a temperatura dela, o grau de agitação dela vai ser menor. Consequentemente, a variação de energia também vai ser menor. Então, é como se fosse uma contrária da outra. Né? Quando o trabalho for positivo, a variação de energia interna vai ser negativa. Quando o trabalho for negativo, né, a variação de energia interna vai ser positiva. Tá bom? E é o que nos diz aqui a própria lei da termodinâmica, certo? Intuitivamente. Então, essa é a transformação adiabática. Na transformação adiabática, não há troca de calor entre o sistema e o meio externo. Tá bom? Agora, olha, para fixação, vamos trabalhar aqui com alguns exemplos, bom, de compreensão sobre este assunto. É um assunto um pouco delicado, tá bom, gente? Um pouco delicado, né? Falando. É um assunto um pouco complicado, tá bom? De você entender. Se você não assistiu o videozinho, ó, detalhadamente, se você não fizer as anotações, eu tenho quase certeza que você não vai aprender, não. Você, né? Tá bom? Porque é muito complicado, vários detalhezinhos que você tem que estar anotando ali para não esquecer, tá bom? Então, vai lá. Primeiro exemplo. Um gás perfeito sofre uma expansão. Se é expansão, o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, o trabalho ele é positivo, maior do que zero. Realiza um trabalho igual a 200 joules. Então, o trabalho aqui é mais 200 joules. Sabe-se que, no final dessa transformação, a energia interna do sistema está com 60
joules a mais do que o início. Então, gente, ó, se é a mais, é positivo. Então, houve uma variação da energia interna. Quanto foi a variação da energia interna? 60 joules. Quer saber o quê? Qual é a quantidade de calor recebida, certo? Pelo gás. Então, lembrando da primeira lei termodinâmica, ó, variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado pelo gás. Então, lá vai, gente, ó. A variação da energia interna, nós vimos ali, ó, que foi 60, né? Positivo para mais. Igual a quantidade de calor, quero descobrir, certo? Menos o trabalho realizado. O trabalho realizado foi 200, né? 200. Ó, eu quero isolar a quantidade de calor, né? Que é o quê? Bom, eu quero isolar ele. Então, ó, se eu passar o 200 negativo aqui, ó, que está junto com o quê? Eu vou passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, vai ficar 60 mais 200. Isso aqui é igual a quê? Logo, podemos concluir o quê? 60 mais 200, 260. Igual a quê? Só para ajeitar, gente, ó, troca de número. Quantidade de calor é igual a 260 joule. Tá bom? 260 joule. Essa é a resolução da primeira questão, tá bom? Lembrando, ó, a unidade medida que está sendo trabalhada aqui é joule. Segundo exemplo, olha aqui, ó. Um sistema gasoso ideal recebe ou cede com o meio externo 150 calorias em forma de calor, tá bom? Forma de calor. Determine em olha aqui, ó, quero em joule, me deu aqui, ó, em calorias, mas agora eu quero aqui em joule. O trabalho trocado com o meio em cada um dos casos. Então lá vai. Primeiro de tudo, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aqui um sistema gasoso ideal, troca, certo? Com o meio externo, 150 calorias é calor. Então pronto. Quantidade de calor aqui, ó. A quantidade de calor que é igual a 150 calorias. Só que eu quero em joule. Aí diz o quê? Que uma caloria é equivalente a 4,18 joule. Então isso aqui é só multiplicar por 4,18 que eu vou encontrar em joule. Se eu multiplicar 150 vezes 4,18, isso aqui, gente, ó, é equivalente a 627 joule. Tá bom? Então pronto. Quantidade de calor é igual a 627 joule. Agora, gente, ó, primeira situação. Eu quero que determine em joule o trabalho. Eu quero descobrir o trabalho, tá bom? Essa aqui é a letrazinha que representa o trabalho. Trocado com o meio em cada caso. Esse caso aqui é uma expansão. Se é uma expansão isotérmica, iso mesmo, térmica, temperatura. Se é isotérmica, a variação da energia interna é zero. Por que a variação da energia interna é zero, galera? Por quê? Porque é a transformação isotérmica. Se a transformação isotérmica, não há variação da temperatura. Se não há variação da temperatura, não há variação da energia interna. Então, olha, de acordo com a primeira lei de termodinâmica, diz o seguinte, que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado. Aí, a variação da energia interna é zero? É igual a quantidade de calor. É quanto, galera? A quantidade de calor é 627. 627 menos o trabalho. Bom, isolando aqui o trabalho, né? Tá negativo, vai botar do positivo, ó. Então vai ficar o trabalho é igual a 627 joule. Aí você me pergunta, certo? Isso aqui é um J, tá bom, gente? Ó, isso aqui é um J. Isso aqui é um tal, tá bom? O trabalho é tal. Você pergunta, esse trabalho, ele é positivo ou é negativo? Gente, ó, expansão. Se é uma expansão, está aumentando, o volume está aumentando. Logo, o trabalho ele é positivo, tá bom? Já aqui é uma compressão, certo? Ou seja, o trabalho é
negativo. Lá vai, ó. Então, a variação, no caso, numa compressão, ó, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Eu sei que se é uma isoterma, né, isso aqui é zero, né? Então, zero é igual à quantidade de calor, né? É quanto? 627, né? Quantidade de calor, menos o trabalho. O trabalho, gente, ó, se é uma compressão é negativo, então é menos este talzinho aqui. Ok? Se é uma compressão, o volume está diminuindo, logo o trabalho é negativo. Aí este menos com este menos aqui, o menos da forma com o menos do trabalho que ele está sendo sofrido, né? O gás está sofrendo o trabalho, né? Então vai ficar positivo. Então zero é igual a 627 mais trabalho, certo? Isolando o tal, né, que é o T de trabalho, o 627 está aqui positivo, vai para o lado negativo, então vai ficar menos 627 igual ao trabalho. Só ajeitando, o trabalho é igual a menos 627 joule. Bom, negativo por quê? Porque é uma compressão, o volume está diminuindo. Bom, então aqui só mudou o sinal. E um aquecimento isométrico. Gente, isométrico, o que é constante aqui, gente? Ó, que não muda? É o volume. Se o volume não muda, galera, então não há trabalho, certo? O gás não está nem se expandindo, nem se comprimindo. Então o trabalho aqui num aquecimento isométrico, apesar de estar acontecendo um aquecimento, o volume não está aumentando, nem está diminuindo. Por quê? Porque é isométrico. Isométrico, o volume é o mesmo. Logo, o trabalho nessa situação aqui vai ser zero, tá bom? Porque não há mudança, não há variação no volume. Tá beleza? Próximo exemplo. Numa transformação termodinâmica, um gás ideal troca com o meio externo 627 joules em forma de trabalho. Logo, aqui, ó, galera, vamos aqui, ó. O trabalho nessa situação aqui, ele vale o trabalho, né? Talzinho aqui, ele é igual a 627 joules, tá bom? Em forma de trabalho. Determine em calorias, eu quero em calorias. Eu sei que uma caloria é equivalente a 4,18 joules. Para transformar de calorias para joule, eu multiplico, certo? Agora, de joule para caloria, eu vou dividir. É só dividir aqui, gente, ó, por 4,18. Isso aqui, ó, 627 dividido por 4,18 é 150 calorias. Bom, então o trabalho foi esse, 150 calorias. Aí vamos lá, eu quero o quê? O calor que o sistema troca com o meio externo em cada um dos casos. Numa expansão isotérmica, na isotérmica, o que é que não muda? O que é que não muda, gente? A temperatura, certo? Então, se a temperatura não muda, a variação da energia interna é igual a zero. Logo, nós podemos concluir o seguinte, ó. Que a variação da energia interna, de acordo com a primeira lei termodinâmica, é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Então, se a variação da energia interna é zero, então aqui é zero, é igual. Vamos lá. Quantidade de calor, eu quero descobrir, certo? Se é uma expansão, o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, o trabalho é positivo mesmo, certo? Então, menos, aqui só este menos aqui dá fórmula, tá bom? Menos quanto o trabalho? É 150. Isolando o quê? 150 negativo vai para o lado positivo. Vai ficar 150 é igual a quê? Certo? Que é a quantidade de calor que eu quero descobrir, certo? Quer saber? Ó, determine o calor que o sistema troca. Então, pronto. Aí, ó, só ajeitando, ó. Quantidade de calor é igual a 150 calorias, que eu quero em caloria. Bom, positivo. Bom,
Agora, numa compressão, gente, ó, isotérmica. Na compressão isotérmica, o que é que não muda? No caso, o que é zero é a variação de energia interna. Então, lá vai. De acordo com a primeira lei termodinâmica, é igual, certo? É igual a quantidade de calor menos o trabalho realizado. Zero é igual a quantidade de calor. Sabe o que é quanto? Não sei. Quero descobrir. Menos, certo? Numa compressão, então o trabalho é negativo. Então é menos 150. Menos com menos fica mais. Então zero é igual a quantidade de calor mais 150. Aí tu vai lá para o outro lado. Menos, né? 150 é igual a quantidade de calor. Só ajeitando. Quantidade de calor é menos 150 calorias. Aqui é negativo, tá bom? Na compressão. E agora, numa expansão adiabática. Adiabática, o que é que diz numa transformação adiabática? Diz o seguinte, que não há troca de calor entre o meio externo e o meio interno. Então, se não há troca de calor, eu posso dizer o quê? Que a quantidade de calor, que é o que eu estou querendo na questão, vai ser o quê? Zero. Por quê? Porque não há troca de calor com o meio externo. Então, numa expansão adiabática, não há troca de calor. Tá beleza? E por último, para finalizar, uma questãozinha teórica, diz o seguinte. Analise as afirmações a seguir e as defina como verdadeiro ou falso. Primeiro, um gás somente pode ser aquecido se receber calor. Não, certo? O gás não obrigatoriamente ele pode ser aquecido se receber calor. Isso aqui é falso. Por que é falso? Por exemplo, se tu tem um recipiente, certo? Tem um recipiente, ok? Aí, esse recipiente, ele tem as paredes adiabáticas, bom? Tem as paredes adiabáticas. Se tu, né, fizer com que ele realizar um trabalho sobre ele, certo? Se o trabalho é negativo, o que é que vai acontecer? Vai fazer o quê? Com que as moléculas fiquem mais comprimidas, logo vai fazer o quê? Com que elas fiquem mais agitadas, logo a temperatura vai aumentar. E isso não precisou fazer o quê? Receber calor. Nessa situação aqui, gente, é uma transformação adiabática. Nessa transformação adiabática, onde é o quê? A quantidade, certo? A variação da energia interna é igual a menos o trabalho, certo? Então, se um gás ele sofre o trabalho, certo? A variação de energia interna é positiva, logo a temperatura vai aumentar, tá bom? Porque a variação da energia interna depende da temperatura. Então, significa o seguinte, que um gás ele pode ser aquecido sem receber calor. Basta eu pegar um recipiente onde as paredes são adiabáticas, né? Diminuir o volume do gás e vai fazer o quê? Com que essas moléculas fiquem mais agitadas, né? E consequentemente a variação da energia interna dela vai aumentar, logo a temperatura também aumenta, tá bom? Segunda afirmação, pode-se aquecer um gás realizando esse trabalho sobre ele? É o que nós falamos aqui, ó. Verdade, tá bom? Então isso aqui é verdade. Pode sim, eu realizo o trabalho sobre ele e aqueço o gás. Para esfriar um gás, devemos necessariamente retirar calor dele? Não. Basta eu também fazer com que este gás realize trabalho, né? Aumente aqui o volume, logo as moléculas vão ficar mais espaçadas. Se elas vão ficar mais espaçadas, a energia interna vai diminuir, consequentemente a temperatura vai diminuir também. Então, para esfriar um gás, devemos necessariamente retirar calor? Não, não é necessariamente. Basta realizar trabalho, então isso aqui é falso. Um gás pode receber calor do meio externo e sua temperatura permanecer constante? Pode. Como assim? Olha, vamos supor a seguinte situação. Tu tem aqui um recipiente, tá bom? Tem um recipiente, onde nesse recipiente tu tem um gás dentro dele. Tem um gás nele. O que é que vai acontecer?
esse recipiente está recebendo calor. Bom, recebendo calor. Fonte térmica aqui é uma fogueira. Logo, quando ele recebe esse calor, automaticamente, certo? A parede do êmbolozinho aqui que está segurando esse gás, ela sobe. Ou seja, realiza um trabalho. Bom, então significa o quê? Que um gás pode receber calor do meio externo, né? Do meio externo, a fogueira do meio externo. E sua temperatura permanecer aqui constante? Sim, porque no momento em que é a temperatura? É o grau de agitação das moléculas. No momento em que ele está recebendo calor e ele está realizando trabalho, né? A sua temperatura vai permanecer a mesma. Por que vai permanecer a mesma, galera? Por que vai permanecer a mesma? Porque o trabalho que ele está realizando está compensando a quantidade de calor que está recebendo. Então, não há variação ali, tá bom? Então, um gás pode receber calor do meio externo, sua temperatura permanecer constante? Pode. Por quê? Porque o trabalho pode compensar esse ganho de calor. Né? E aí, no caso, a variação de energia interna ser zero. Né? No caso aqui, é uma transformação adiabática. Então, aqui, isso aqui pode ocorrer sim. Numa transformação adiabática de um gás, sua temperatura pode diminuir? Numa transformação adiabática, sua temperatura pode diminuir? Pode. Não é? A temperatura pode diminuir? Sim, basta com que o volume aumente, né? A pressão diminua. Então, isso aqui também é verdade. Valeu, galera, pela atenção. Até os próximos vídeos.